Em 24 horas, o Brasil registrou mais de 1.500 mortes por Covid-19 e aumentou a lista de estados com lockdown ou outros tipos de restrição. E você vai ver também. A taxa de desemprego caiu, mas o problema ainda afeta quase 14 milhões de brasileiros. Hong Kong e Coreia do Sul começaram a vacinar a população contra a Covid. Os cães da cantora Lady Gaga foram roubados e ela ofereceu cerca de 3 milhões de reais de recompensa. Olá, boa tarde. Há exatamente um ano, o Brasil registrava o primeiro caso confirmado de coronavírus. Desde lá, já foram mais de 10 milhões de contaminações e 250 mil mortes. E a pandemia ainda não dá sinais de trégua. O país contabilizou mais de 1.500 mortes pela Covid em 24 horas. Em 24 horas foram registradas mais 1.541 mortes pela Covid-19. Até agora, 251.498 brasileiros morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados, em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 65.998 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.390.000 pessoas já foram contaminadas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.149 óbitos por dia, um novo recorde. Já a média móvel de casos está em 51.405 confirmações diárias. Agora vamos ver pelo mapa como a doença evoluiu por regiões. 12 estados estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras 11 unidades da federação registram estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Rondônia, Tocantins e Sergipe. Já o número de estados em queda aumentou para 4: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima. Por causa do avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil, os governadores têm determinado lockdown em vários estados a partir de hoje. No Distrito Federal, a decisão foi anunciada pelo governador Ibanez Rocha, do MDB. Tudo será fechado das 8 da noite às 5 da manhã, exceto os serviços essenciais. A Bahia anunciou restrição total das atividades não essenciais a partir das 5 da tarde de hoje até às 5 da manhã da próxima segunda-feira. Segundo o governador Rui Costa, do PT, só irá funcionar o que for saúde pública ou venda de alimentos. Com o esgotamento da capacidade das redes de UTIs, a região sul vive um colapso. O governador Carlos Moisés, do PSL, publicou um decreto que determina a calamidade pública em Santa Catarina. A partir das 11 da noite de hoje até às 6 da manhã de segunda-feira, o estado entra em lockdown total. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, suspendeu as atividades em locais públicos entre as 10 da noite e as 5 da manhã e colocou 11 regiões do estado na chamada bandeira preta, a classificação local de risco altíssimo de contágio. No Piauí, Teresina atingiu 100% de ocupação de UTIs essa semana, levando o governador do estado, Wellington Dias, do PT, a decretar toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Medidas semelhantes foram adotadas em Goiás, Pernambuco, Ceará e Paraíba. Em São Paulo, o governador João Dória frisou que o estado não está em lockdown, mas a circulação estará restrita nas 645 cidades das 11 da noite até as 5 da manhã, até o dia 14 de março. Daqui a pouco tem uma atualização sobre São Paulo, a gente já traz. A fiscalização será por meio de blitz com penas educativas e não punitivas. O desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em dezembro. Os dados são do IBGE. 13.900.000 brasileiros ainda estavam desempregados. A taxa média de desemprego no ano de 2020 foi de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Em 2019, ela ficou em 11,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Na pesquisa anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 14,1% e o número de trabalhadores com carteira assinada teve redução recorde. Foram
menos de 2,6 milhões, ficando em 30,6 milhões, o menor contingente desde 2012. Já o número de trabalhadores domésticos encolheu 19,2%, também a maior retração já registrada. Analistas têm destacado que uma retomada no mercado de trabalho depende do controle da pandemia e de uma vacinação em massa da população. O nível de endividamento dos moradores de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é o menor desde abril do ano passado. O número de famílias inadimplentes também recuou. As informações são da Federação do Comércio do Estado. Maria Aparecida está desempregada e endividada. Cartão de crédito, carnê, mas é o cartão de crédito, né? O cartão de crédito continua sendo o principal meio de endividamento das famílias, seguido pelos carnês de lojas, financiamento de carros e de casa. Mas, segundo a pesquisa da Federação do Comércio, o índice de pessoas endividadas no mês de janeiro foi o menor desde abril do ano passado. 58% dos entrevistados disseram ter contas a pagar. Já o número de famílias que têm dívidas em atraso também sofreu uma ligeira redução, de 35% para 33%. Somente 11% disseram que não vão ter condições de honrar as dívidas. Ontem até me ligaram, para me fazer uma negociação, mas estava muito caro por conta dos juros, né, que eles colocam lá em cima. A queda no nível de endividamento das famílias de Campo Grande vai na contramão do país, onde o índice cresceu e chegou a 66%. Para a economista da FEComércio, isso é reflexo da pandemia e não significa que as pessoas não estão consumindo, mas que esse consumo tem sido mais consciente. Até por conta do medo do desemprego, pelas incertezas, tendo em vista ali uma economia bastante afetada pelos efeitos da pandemia. Então, consequentemente, são pessoas que passaram a priorizar mais e a tomarem mais cuidado com as formas de endividamento. E também priorizarem a quitar algumas dívidas com recursos que vieram, recursos emergenciais ou até mesmo de fontes complementares de renda. A economista acredita que este comportamento mais cauteloso do consumidor deve perdurar. Estamos caminhando para a possibilidade de uma recuperação econômica um pouco mais próxima diante do início dessa vacinação. Então as perspectivas é de que essa cautela realmente ela continue e que o consumo consciente também prevaleça nesses aspectos. O Damião começou o ano otimista. Ele abriu o próprio negócio, está confiante de que vai quitar todas as suas dívidas. Esse ano eu vou sair de tudo, se Deus quiser, porque eu vou ter condição de pagar à vista. Porque pelo trabalho que eu presto, e outra, estou com 2 meses e está indo muito bem. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para a imunidade parlamentar e para a prisão dos deputados e senadores. O projeto foi apresentado depois da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL. Ele divulgou um vídeo em que fazia apologia ao ato institucional 5AI5, o ato mais duro da ditadura militar, e também no vídeo ameaçava ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação da PEC estava marcada para ontem, mas foi adiada. A proposta pode dificultar a prisão de deputados e senadores em alguns casos. Entre os pontos citados no texto, a PEC estabelece que o congressista não pode ser afastado do cargo por decisão judicial. Ele pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, mas deverá ficar sob custódia da Câmara ou do Senado e não pode mais ser responsabilizado civil nem penalmente. Além disso, há a medida cautelar que afetar o mandato parlamentar como prisão domiciliar só terá efeito depois de confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A Prefeitura de São Paulo antecipou a campanha de vacinação contra a Covid. Amanhã, os idosos de 80 a 84 anos vão começar a ser vacinados. A imunização será feita em 5 postos drive-thru e nas 82 AMAs, que abrem aos sábados. A partir de segunda-feira, as doses estarão disponíveis em todos os postos da cidade. O Ministério e as secretarias estaduais, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais da Saúde informaram que já foram vacinados mais de 6.350.000 brasileiros, 3% da população. Mais de 1.765.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante.
Olha só, a informação divulgada agora há pouco na coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Foi atualizada a classificação do Plano São Paulo, agora na fase laranja. Nessa etapa, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias e escritórios podem funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade, com início das 6 da manhã e encerramento até às 8 da noite. O governador ressaltou que pediu uma força-tarefa à Secretaria de Vigilância Pública, além de fiscalizar o cumprimento de restrições de circulação das 11 da noite até às 5 horas da manhã. Vai ser permitido multar promotores de eventos. Aliás, vai ser permitido até prender esses promotores se necessário. E foi antecipada a vacinação no estado de São Paulo, agora para pessoas com idade entre 80 e 84 anos. O governo federal exonerou o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Ele ocupava o cargo desde maio de 2019. A exoneração já foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, é o responsável pela organização do Enem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, durante uma live nas redes sociais, que o governo estuda pagar 4 parcelas de R$ 250 na nova rodada do auxílio emergencial. Segundo Bolsonaro, o benefício pode ser retomado já em março. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 na Coreia do Sul e em Hong Kong. A meta é vacinar todos os adultos, 70% da população, até o final do ano. As campanhas de vacinação começaram poucos dias depois do início da imunização na Austrália e na Nova Zelândia. Enquanto Estados Unidos e Europa já vacinaram milhões de pessoas, os países da região da Ásia e do Pacífico estão atrasados. Centenas de colmeias desapareceram nos últimos anos em uma região da Colômbia. As investigações oficiais apontam por um pesticida como principal suspeito. Preocupação entre apicultores colombianos. Guildardo Urrego, dono de uma empresa de mel no departamento de Antioquia, perdeu 10 de 19 enxames em 2019. Desta vez, preocupação entre apicultores colombianos. Guildardo Urrego, dono de uma empresa de mel no departamento de Antioquia, perdeu 10 de 19 enxames em 2019. Desta vez, 4 colmeias desapareceram, cada uma com cerca de 50 mil abelhas. Urrego suspeita que por trás das mortes estão os agrotóxicos que impulsionam o crescimento do campo colombiano. Na última década, apicultores de vários países relataram mortes de abelhas por conta dessas substâncias. O colombiano não sabe qual pesticida atacou seu apiário, mas a 280 quilômetros no departamento de Quindío, investigações oficiais apontam para um pesticida em específico, o fipronil. 6 dessas mortes foram testadas e a molécula de fipronil foi identificada como uma das causas de mortalidade em abelhas no departamento de Quindío. O fipronil está proibido na Europa desde 2013 e tem uso restrito nos Estados Unidos e China. Abdon Salazar, dono de uma empresa que produz 36 toneladas de mel por ano, calcula as perdas. Diante da alta mortalidade, ele decidiu mover cerca de 1.200 colmeias para um terreno isolado a 400 quilômetros de distância. Nos últimos 2 anos, você pode calcular mais de 80 milhões de abelhas mortas. Estamos falando de cerca de 800 colmeias, 100 mil abelhas em cada uma delas. É uma quantidade muito grande, uma quantidade alarmante. O fipronil é altamente tóxico para as abelhas. Agricultores locais culpam as monoculturas como a de abacate, que exige tais produtos químicos por serem muito vulneráveis a pragas. Em 2020, o Instituto de Agricultura da Colômbia foi notificado por apicultores sobre 256 intoxicações em colmeias somente em Quindío e está trabalhando em um regulamento para a suspensão da molécula. Do outro lado, os fabricantes do produto se defendem e afirmam que uma proibição implicaria uma situação muito negativa para a estrutura produtiva das 33 lavouras que fazem uso dele por sua eficácia. A Associação Hortifrutícola da Colômbia sugeriu uma substituição do fipronil por bioprodutos à base de fungos, armadilhas para insetos e operações manuais. A cantora americana Lady Gaga ofereceu $500 mil de recompensa, quase 3 milhões de reais, para quem encontrar seus 2 cães. Eles foram roubados durante um passeio em Hollywood. O passeador de cães foi baleado. Essas imagens mostram o funcionário da cantora americana Lady Gaga sendo socorrido. Ele foi baleado por um homem enquanto caminhava com os cachorros da cantora.
A polícia de Los Angeles disse que o atirador roubou 2 cães e fugiu. Um terceiro cachorro foi resgatado por policiais no local do ataque. O site especializado em celebridades TMZ reportou que Lady Gaga ofereceu uma recompensa de $500 mil pela devolução dos 2 bulldogs franceses. A cantora estaria em Roma para as filmagens de Gucci, de Ridley Scott, na qual ela interpreta a ex-mulher do ícone da moda italiana. A Rainha Elizabeth II encorajou os britânicos a se vacinarem contra a Covid-19. Ela disse que a injeção não doeu nada e que é preciso pensar nos outros. A monarca de 94 anos disse que se sentiu protegida depois de ser vacinada em janeiro, assim como seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos. Elizabeth II destacou que a injeção não doeu nada e que é preciso pensar nos outros. A rainha fez estas declarações durante uma videochamada com autoridades de saúde responsáveis pela campanha de vacinação nas 4 nações que constituem o Reino Unido: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Mais de 18 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Reino Unido, onde a campanha de vacinação começou em dezembro. A intenção do governo é que todos os adultos recebam pelo menos uma dose da vacina até o final de julho. A taxa de aceitação da vacinação é muito alta no país, em torno de 90%, mas algumas minorias estão relutantes em se vacinar. Por isso, a rainha e várias personalidades têm incentivado a imunização. O filho mais velho de Elizabeth II, o príncipe Charles, que teve Covid no ano passado, foi vacinado, assim como sua esposa Camila. O príncipe William, neto da rainha, declarou que está na fila para receber a vacina para mostrar que é segura, mas vai esperar sua vez. Depois de vacinar as pessoas consideradas prioritárias, a campanha vai avançar no Reino Unido com base na idade e não na profissão. Agora sim a gente vai ver a reportagem sobre o sumiço de abelhas na Colômbia. Preocupação entre apicultores colombianos. Guildardo Urrego, dono de uma empresa de mel no departamento de Antioquia, perdeu 10 de 19 enxames em 2019. Desta vez, 4 colmeias desapareceram, cada uma com cerca de 50 mil abelhas. Urrego suspeita que por trás das mortes estão os agrotóxicos que impulsionam o crescimento do campo colombiano. Na última década, apicultores de vários países relataram mortes de abelhas por conta dessas substâncias. O colombiano não sabe qual pesticida atacou seu apiário, mas a 280 quilômetros no departamento de Quindío, investigações oficiais apontam para um pesticida em específico, o fipronil. 6 dessas mortes foram testadas e a molécula de fipronil foi identificada como uma das causas de mortalidade em abelhas no departamento de Quindío. O fipronil está proibido na Europa desde 2013 e tem uso restrito nos Estados Unidos e China. Abdon Salazar, dono de uma empresa que produz 36 toneladas de mel por ano, calcula as perdas. Diante da alta mortalidade, ele decidiu mover cerca de 1.200 colmeias para um terreno isolado a 400 quilômetros de distância. Nos últimos 2 anos, você pode calcular mais de 80 milhões de abelhas mortas. Estamos falando de cerca de 800 colmeias, 100 mil abelhas em cada uma delas. É uma quantidade muito grande, uma quantidade alarmante. O fipronil é altamente tóxico para as abelhas. Agricultores locais culpam as monoculturas como a de abacate, que exige tais produtos químicos por serem muito vulneráveis a pragas. Em 2020, o Instituto de Agricultura da Colômbia foi notificado por apicultores sobre 256 intoxicações em colmeias somente em Quindío e está trabalhando em um regulamento para a suspensão da molécula. Do outro lado, os fabricantes do produto se defendem e afirmam que uma proibição implicaria uma situação muito negativa para a estrutura produtiva das 33 lavouras que fazem uso dele por sua eficácia. A Associação Hortifrutícola da Colômbia sugeriu uma substituição do fipronil por bioprodutos à base de fungos, armadilhas para insetos e operações manuais. A Justiça Federal da Primeira Região determinou que o estado do Amazonas compre doses das vacinas contra a Covid para imunizar 70% da população em cerca de 10 dias. A decisão é da juíza Jaisa Frache e estabelece ainda que o estado deve usar 150 milhões de reais do Fundo do Turismo e do Interior para fazer essa compra. A juíza determinou ainda multa caso haja descumprimento da decisão. A arrecadação de impostos no país ficou em 180 bilhões e 200 milhões de reais em janeiro. Os dados são da Receita Federal. É uma queda de 1,5% se comparado com janeiro do ano passado.
Apesar da queda, esse também foi o segundo maior número registrado para janeiro, ficando atrás do primeiro mês de 2020, quando as arrecadações chegaram a quase 183 bilhões de reais. Além do Rogério Ceni, os outros 7 campeões como técnico e jogador são Leão, Muricy Ramalho, Pepe, Carlos Alberto Torres, Carpegiani, Andrade e Joel Santana. Então vamos ver como é que ficou a tabela de classificação, a classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo campeão pela 8ª vez com 71 pontos, um pontinho a mais do que o Internacional. Atlético Mineiro e São Paulo fecham o G4, grupo dos times com vaga direta para a Libertadores. O Fluminense é o 5º, detalhe que ele tem que torcer para o Palmeiras ser campeão na Copa do Brasil e aí direto para a fase de grupos da Libertadores. Na 6ª colocação vem Grêmio, seguido do Palmeiras e o Santos. Os 8 primeiros são os representantes brasileiros ou na Libertadores ou na fase classificatória da Libertadores. Da 9ª até a 14ª posição, tem os clubes classificados para a Sul-Americana. Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e Brasília. O Sport e o Fortaleza não se classificaram para as competições internacionais, mas ficaram na Série A. E os 4 clubes rebaixados são Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.